Olha só o que faz a falta de infraestrutura aqui na capital. Vira e mexe, eu tô comentando durante a programação da Record sobre os buracos nas ruas. Tem buraco demais, a prefeitura não fecha os buracos, aí você deve pensar, Alisson, tá bom, a gente já tá acostumado, que chato, fica cobrando o tempo todo. Sabe por quê? Porque esses buracos são um problema sério aqui na cidade. E eles não atrapalham a vida só de quem mora numa rua esburacada, mas também de condutores de veículos que estão circulando pelas principais vias aqui da capital. E o que mais me deixa chateado é quando eu vejo uma via principal, como a Avenida de Djalma Batista, por exemplo, com um buraco. Quando é uma rua dentro do bairro, a gente já fica chateado, claro. A gente quer todas as ruas muito bem pavimentadas, é o direito de ir e vir assegurado para a população. Só que a gente sabe que infelizmente não acontece. E quando é uma rua mais afastada das principais, a gente até entende. Pô, a pavimentação ainda não passou lá, é uma rua de difícil acesso, é complicado para a Secretaria Municipal de Infraestrutura fazer o trabalho. Agora, quando um buraco fica aberto por dias em uma avenida como a de Djalma Batista, por exemplo, aí, meu amigo, aí não tem desculpa. Aí realmente é falta de compromisso com a população. Olha essa notícia triste que eu trago para você agora na tela do Balanço. Uma mulher grávida morreu depois de sofrer um acidente de trânsito na noite de domingo. Mulher essa aqui, ó, jovem ainda, com a vida toda pela frente. Estava acompanhada do marido, estava na garupa de uma moto. Os dois estavam passando pela Avenida de Djalma Batista. Sabe o que aconteceu, balanceiro? O condutor da moto acabou passando por cima de um buraco, perdeu o controle, ela caiu e infelizmente não resistiu. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, ainda tentou salvar pelo menos o bebê, já que a jovem estava grávida de 9 meses, mas infelizmente o bebê também não resistiu. Olha só que tragédia por conta da falta de infraestrutura aqui na capital. Inclusive, eu quero sua participação nesse caso, balanceiro. Você que está me acompanhando agora, manda mensagem para mim no 985441515. Se aí perto da sua casa também tem uma avenida principal com buracos. Recentemente tinha um buraco aberto lá na Avenida Max Teixeira. Os moradores da Zona Norte estavam reclamando bastante desse buraco. Vários acidentes aconteceram por lá, vários motociclistas caíram nesse buraco e aí teve um vereador que foi lá e fechou o buraco como uma crítica para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Olha a situação que a gente está vivendo aqui na capital. Recentemente, a gente teve também um caso lá perto do Terminal 4, lá na Avenida Camapuã. Lembra? Um idoso estava passando de moto, estava indo para o trabalho, quando passou por cima do buraco, se desequilibrou, caiu e também não resistiu. Quantos e quantos motociclistas vão ter que morrer para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura feche esses buracos? Agora, o buraco lá da Avenida de Djalma Batista já está fechado. Importante a gente ressaltar aqui. A Prefeitura foi lá e fechou. Mas depois do acidente, por que não fechou antes? Porque eu tenho certeza que muitos motociclistas, muitos condutores de carro já vinham reclamando desse buraco, gente. A Avenida de Djalma Batista é uma das principais aqui da capital. Ela corta o centro de Manaus com bairros da Zona Centro-Sul. É uma via muito extensa. Dá acesso até para a Avenida Torquato Tapajós. E mesmo assim, o buraco permaneceu aberto. Agora, ó, a jovem que estava gerando uma vida, estava se preparando para ser mãe, infelizmente não volta para casa. E o bebê que ela esperava também não resistiu. Imagina como é que não está o pai dessa criança, o companheiro dessa mulher que morreu. Imagina a dor que ele não está sentindo ao saber que por culpa de um buraco, ele não vai ter nem a esposa e nem o filho que ela aguardava. É lamentável, viu? Ainda hoje aqui no Balanço vou te trazer todos os detalhes desse acidente. Fica ligado aqui no 15.1 para você não perder nada. Eu quero voltar agora a falar sobre a Giovana, que tinha 29 anos. A mulher que estava grávida de 9 meses e perdeu a vida depois que o marido dela, que estava conduzindo a moto onde ela estava, acabou passando por cima de um buraco, se desequilibrou e caiu. Gente, olha só a Giovana aqui, feliz com a mãe dela, feliz esperando esse bebê. E por conta da falta de infraestrutura, uma mãe perdeu a vida e o filho que ela guardava também não resistiu. Por que eu estou reforçando isso o tempo todo? É para você que está em casa me acompanhando entender o quanto isso é grave. Uma pessoa perdeu a vida por conta de um buraco.
Um buraco que poderia ter sido fechado em horas, em minutos, como foi agora, depois que o acidente aconteceu. Por que não fizeram isso antes? Enche a tela, por favor, com o vídeo do local, para a gente ver direitinho o tamanho desse buraco. Ali já é a Giovana caída. Olha só, gente. Para você que anda de carro, pode não parecer muita coisa, porque dentro do carro a gente sente o solavanco, mas não acontece nada. Dificilmente o condutor de um carro vai perder o controle do veículo porque passou por cima de um buraco. O máximo que acontece é furar o pneu. Agora, para o motociclista, um buraco aberto na pista pode ser fatal. E como foi? A gente viu aí. A Giovana não resistiu, morreu na hora. Chegou a ser socorrida, mas infelizmente já era tarde. Deixa eu conversar agora com a Débora Christ, ela está no velório. Débora, é uma situação que me deixa extremamente chateado. Vira e mexe aqui no Balanço Geral Manaus, a gente está falando desses problemas de infraestrutura. Agora, um buraco em uma avenida principal, como a Avenida de João Batista, é algo inaceitável. É algo inaceitável, é uma via muito extensa, a movimentação de veículos é intensa todas as horas do dia. E esse buraco estava lá há vários dias. Débora, eu imagino que a família esteja desolada. Um momento de muita dor, um momento de muita comoção, mas também um momento de pedir justiça, principalmente para a Prefeitura, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que é responsável por esse serviço. Débora, minha amiga, tô contigo. Bom dia para você, bom trabalho. Bom dia, Alisson. Bom dia para você de casa que nos acompanha pelo Balanço Geral. A nossa equipe se encontra aqui no velório da Giovana da Silva, de 29 anos. É um momento de dor, é um momento de tristeza. Aqui no meu lado está a Dona Gorete, que é a mãe da Giovana. Dona Gorete, eu sinto muito pelo que aconteceu. A nossa equipe está acompanhando, Adson, esse momento que é um momento difícil. Familiares e amigos estão chegando aqui no local para prestar as últimas homenagens. O local onde ela está sendo velada agora é uma igreja onde ela congregava. Ela era muito querida aqui pelos moradores. Estamos no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, em uma igreja que a Giovana frequentava com o seu esposo e com a sua bebezinha que estava no seu ventre. Infelizmente, Alisson, como eu disse, é um momento de dor. Aqui no meu lado está a Dona Gorete, a mãe da vítima. Dona Gorete, a gente desde cedo está acompanhando esse momento difícil para a senhora. A mãe, Alisson, quando chegou aqui, ela chorou muito, ela não caiu a ficha ainda de que isso aconteceu. E a gente viu a sua netinha, ela estava grávida de 8 meses. A Ana Caroline, ela nasceria agora na primeira quinzena de julho. E a Giovana, Alisson, ela completaria 30 anos no dia 9 de julho, mês que vem. E eu queria que a senhora contasse pra gente como a senhora soube dessa informação, e a gente lamenta muito por isso. Primeiro eu recebi um telefonema dizendo que a Giovana havia sofrido um acidente. Aí a pessoa desligou e logo em seguida, com 5 minutos, a irmã do marido dela me liga dizendo: perdemos a Giovana faleceu. Aí eu entrei em pânico, entrei em desespero, porque jamais imaginei perder minha filha dessa forma, tão brutal, tão cruel. Feliz, grávida, saudável, trabalhando, inclusive ela vinha do emprego, ela vinha do trabalho, ela era biomédica, havia ido fazer procedimentos e vinha feliz da vida. E é inadmissível você recebeu uma ligação que sua filha morreu do nada. E, Dona Gorete, a senhora estava contando pra gente que a Giovana, ela era uma moça do bem, uma mulher trabalhadora. E essa neném, a Ana Caroline, seria a primeira filha do casal. Sim, é a primeira bebê dela. Primeiro ela estudou, disse: não, mãe, eu não quero saber de casamento agora, eu vou fazer faculdade, dar prioridade no trabalho. Depois eu vou procurar um homem que preste, eu vou formar uma família. E assim ela fez. E assim estava acontecendo na vida da minha filha, tudo natural, até que ela encontra com o buraco do prefeito, esse maldito que não trabalha, não conserta as ruas. Cadê o dinheiro, cadê as arrecadações? Porque você não faz o seu trabalho, prefeito?
A gente foi ver a sua neta, a sua filha também, a neta dela, Alisson, a bebezinha, que infelizmente não resistiu também. Ela é linda, ela é perfeita, ela parece uma boneca. E a criança, ela já ia nascer agora, na primeira quinzena de julho. E tudo já estava preparado, o quarto pronto, inclusive a roupinha que ela usaria para sair da maternidade é a que ela está usando agora. Sim, é verdade. A roupa que ela ia sair da maternidade é a roupa que ela está vestida. Eles foram com muito amor, muito carinho, felizes, escolher a dedo. A outra minha filha que mora em Curitiba também presenteou a bebê com roupas e é inadmissível essa tragédia. Agora eu queria que a senhora falasse também em relação ao João Vitor, que era o esposo da sua filha. Ele se sentiu muito culpado. O João Vitor, Alisson, ele quebrou 2 pernas, ele precisou realizar uma cirurgia ontem no Hospital 28 de Agosto. E desde quando isso aconteceu, a senhora estava contando pra gente que ele chora muito, ele não consegue acreditar e que ele se sente culpado. Ele se sente o principal responsável por esse acidente. E a senhora, como mãe, a senhora acalentou ele, disse para ele que isso foi uma fatalidade, que não era para ele se sentir culpado. Eu queria que a senhora contasse isso pra gente. Sim, é verdade. Eu estava conversando com a irmã dele na madrugada e ela disse: o Vitor quer conversar muito com a senhora porque ele não está conseguindo dormir, achando que ele é culpado, que todo mundo vai culpar ele porque ele vinha pilotando a moto. E achando que foi ele que matou a Giovana. E eu disse: não, eu quero falar com ele porque ele não é culpado de nada, ele não é culpado pelo erro dos outros. Eu conversei muito com ele, tirei isso da cabeça dele, que ele não era culpado e que ele pensasse diferente, a dor ia passar, Deus ia ajudá-lo e ele ia casar de novo, ia ser muito feliz, porque a minha filha passou pela vida dele, momentaneamente fez ele feliz, mas ela não está mais aqui e ele precisa viver. Eu queria que a senhora relembrasse pra gente qual foi a última vez que a senhora falou com a Giovana. Ontem, a senhora estava trabalhando, ela foi atender uma cliente a domicílio. Foi nesse momento que o João Vitor, o esposo da vítima, ele foi até a casa dessa cliente para buscar a sua esposa e foi voltando para casa que essa tragédia aconteceu, infelizmente. A minha filha, ela foi para o consultório, elas têm um consultório compartilhado e foi no momento que ela vinha do trabalho. Ela fazia procedimentos de nariz e no momento ela vinha para casa, 18h30, esse horário mais ou menos. E até que a minha filha encontrou com esse buraco maldito. E a gente ainda soube que na hora de quando isso aconteceu, a sua filha, na hora que ela caiu, ela ainda tentou se segurar em uma árvore que tinha, justamente para tentar não machucar a barriga, né, não afetar a criança, mas infelizmente isso aconteceu. Sim, a minha filha quebrou o pescoço, ela deu nessa árvore e machucou, ela se machucou, quebrou o pescoço e a minha filha morreu. Eu queria que a senhora relembrasse para a gente quais são as lembranças que fica da Giovana. Eu escutei todo mundo falar a mesma coisa, que era uma moça trabalhadora, do bem, que sempre lutou pela vida que ela almejava. Ela era uma filha obediente, calma, estudiosa, trabalhadeira, sempre procurou buscar os seus objetivos, trabalhando com afinco. Ela sempre queria o melhor para ela. Era uma pessoa maravilhosa, simplesmente era uma pessoa maravilhosa, minha filha. E a senhora está no aguardo da sua outra filha, que ia fazer uma surpresa, né, para a Giovana, que mora em Curitiba. Ela viria para cá justamente para ver o nascimento da Ana Caroline. E a sua filha está vindo a caminho, já soube da notícia, vai chegar por aqui junto com seus outros filhos. No total eram 4, agora são apenas 3. E esses filhos vão vir para cá também, moram fora. Sim, eles estão chegando 1h da manhã de hoje. E ela vinha para fazer surpresa para a Giovana, para assistir o parto, ficar com ela, para que ela não se sentisse sozinha. E de repente, também ela é surpreendida pela notícia da morte da minha filha. E agora, a sua família, a senhora, vocês pedem justiça e que algo seja feito, porque isso pode acontecer de novo com outra pessoa que passa ali na avenida. É verdade. Eu quero justiça para minha filha, para outros mais que
aconteceu a mesma coisa. O nosso trânsito aqui é muito violento e ninguém faz nada. Os motoqueiros se arriscam aí. Meu genro era motoqueiro também e arriscou a vida e perdeu a mulher e a filha. E eu exijo justiça, sinceramente, olhem pelo trânsito de Manaus, porque é muito louco esse trânsito daqui. Dona Gorete, eu quero muito lhe agradecer por a senhora ter falado com a nossa equipe. Eu sei que é um momento difícil, mas a senhora não mediu esforços de vir aqui, de falar com a gente. Obrigada. Eu quero que Deus conforte seu coração, lhe abençoe, lhe dê forças para a senhora seguir com a sua família. E eu deixo aqui os nossos sentimentos da Record Manaus, pela sua família, pela sua filha, sua neta, pelo seu genro também. A gente sente muito e obrigada de novo. Que Deus conforte seu coração, lhe dê forças para a senhora seguir desse momento tão difícil. Muito obrigada, viu? Alisson, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco vamos tentar falar com outros familiares e eu volto com você. Débora, obrigado pelas informações. Agradeça a dona Gorete por conversar com a Record nesse momento tão difícil. Gente, deu dó da dona Gorete, viu? Uma mãe perdeu a filha dessa forma, simplesmente por conta de um buraco que estava ali aberto há vários dias. Os motoristas vinham reclamando, nada foi feito. Aí na noite do domingo, a Giovana, voltando do trabalho, foi atender uma cliente. Quando estava voltando, junto com o marido, infelizmente, esse acidente aconteceu. Agora os irmãos da Giovana estão vindo para Manaus, já estão sabendo do que aconteceu, vinham para comemorar a chegada de mais um membro da família, que seria a filha da Giovana, 8 meses. Já ia nascer agora, na primeira quinzena de julho. Mas, infelizmente, também perdeu a vida nesse acidente de trânsito. E o apelo que a dona Gorete fez sobre o cuidado no trânsito aqui de Manaus é o que a gente fala praticamente todos os dias. O trânsito de Manaus é um trânsito muito caótico, extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Só esse fim de semana, 4 pessoas morreram no trânsito. Vou trazer todas as informações para você ainda hoje. Enche a tela aqui rapidinho, só com o vídeo do acidente para mim. Só do local do acidente. Olha lá. A moto nem teve tantos danos, ó, se a gente for observar nas imagens. E o buraco, você viu aí nas imagens, já foi tapado. Aí eu fico me perguntando, por que não fecharam esse buraco antes? Por que esperaram algo assim acontecer para fechar o buraco? A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem que bater em cima disso. Se tem um buraco em uma via principal, onde motos passam com frequência, onde veículos pequenos, pesados, passam o tempo todo, não deixa aberto. Fecha o quanto antes, porque é isso aí que acontece. Para o carro, para o caminhão, o buraco não faz muita diferença. Dá um BOzinho ali na suspensão, fura um pneu ali. Agora, para o motociclista é fatal. Para o motociclista não tem escapatória. Caiu no buraco, vai cair da moto. Principalmente se tiver ali acima dos 50, dos 60 km por hora. Não tem como, não dá para se equilibrar. E a Giovana, infelizmente, é mais uma vida que se perde por conta da falta de infraestrutura aqui em Manaus. 11 horas e 29 minutinhos. Coloca para mim novamente as imagens da Giovana aqui no telão da audiência. A Giovana, essa jovem de 29 anos, completaria 30 anos já, agora nos próximos dias, e infelizmente perdeu a vida lá na Avenida de João Batista. O meu amigo motociclista, que está me acompanhando agora, ligadinho no 15.1, presta muita atenção no que aconteceu com a Giovana, porque poderia ter acontecido com você. A Giovana estava grávida de 8 meses, tinha acabado de sair do trabalho, o marido foi pegar ela de moto no trabalho e ela estava na garupa. Quando ela e o marido passavam por um trecho ali da Avenida de João Batista, infelizmente, o marido acabou perdendo o controle da moto, passou por cima de um buraco e caiu. Olha lá, no canto esquerdo do seu vídeo, ó, pode encher a tela com essa imagem. São imagens ao vivo do marido da Giovana chegando no velório, gente. Olha só, ele precisou ser carregado pelos familiares, ele tá abalado, ele tá revoltado com o que aconteceu. É um momento de muita dor, de muito sofrimento. Ele estava o tempo todo se culpando, porque era ele que pilotava a moto.
Só que quem é motociclista sabe muito bem do que eu estou falando. Os buracos aqui nas ruas da capital são um problema grave. E para o motociclista, um buraco pode ser fatal. O marido da Giovana e ela passavam pela avenida de João Batista, caíram nesse buraco e ela, infelizmente, não resistiu. Débora Cristi, segue lá no velório com mais informações. Débora, a gente está vendo aqui que o marido da Giovana está desolado, né, minha amiga? Tô contigo. Olha, Alisson, o marido da Giovana da Silva, o João Vitor, de 28 anos, ele acabou de chegar aqui no velório. Há informações que a gente recebeu, ele não poderia estar aqui por conta que ele ainda estava no hospital, porque ele teve uma fratura na perna, uma fratura exposta, e com isso ele não podia andar. Quando ele chegou aqui, Alisson, ele chegou chorando muito, sentindo muita dor, e ele veio para se despedir da esposa, da filha, a Ana Caroline. Ele está aqui numa cadeira, ele não consegue andar por conta, né, da fratura exposta que ele teve. As pessoas estão aqui ajudando, trouxeram ele do hospital para que ele pudesse ao menos se despedir. Ele está chorando muito, falando que era o amor da vida dele, que era a mulher com quem ele tinha escolhido passar o resto da vida. O pai dele se encontra aqui no local, a dona Gorete tenta confortar ele, está aqui no lado dele, a mãe da Giovana tenta confortar ele. Esse exato momento, Alisson, é um momento de tristeza. Ele está dizendo para ela que ela é o amor da vida dele, que ele gosta muito dela. Ele chegou aqui, Alisson, chorando muito. E está todo mundo comovido, todo mundo triste. O pai dele está falando que ela era uma filha. Olha só, é um momento de tristeza, é um momento... A gente sente muito por isso que aconteceu. Ele não podia sair do hospital ainda, mas ele pediu para que ele saísse. Os familiares trouxeram ele, o pai, ele veio acompanhado do pai, da mãe, da sua irmã, para prestar as últimas homenagens, para se despedir da mulher da vida dele, da mãe da sua filha. E ele se sente muito culpado. A dona Gorete, a mãe da Giovana, conversou com ele, como a gente tinha dito antes, disse para ele que foi uma fatalidade, que ele não teria culpa de nada e que ele precisava seguir a vida dele, casar de novo. O sonho dele era ser pai. Ele conseguiu concretizar esse sonho, mas infelizmente com esse fim trágico. A família está aqui dando força, dando apoio. O pai dele está segurando ele aqui nesse momento, chorando muito, muito abalado, triste, sem acreditar. E a criança, Alisson, ela parece muito com ele. A criança, ela é loirinha, bem branquinha, tem o rosto praticamente todo do pai. O corpo da criança está sendo velado no lado do corpo da mãe. Segundo informações que a nossa equipe recebeu do padrasto da vítima, ele disse que o IML, eles não queriam tirar a criança do ventre dela, eles queriam velar a Giovana com a criança no ventre, mas como a criança já estava desenvolvida, já iria nascer, eles pediram para que eles retirassem a criança do ventre da Giovana e que ela fosse velada igual a mãe. Os familiares se encontram aqui no local, o velório vai acontecer, o enterro vai acontecer amanhã, 10 horas da manhã, ali no Tarumã. E os irmãos da Giovana, ela tem 2 irmãos agora e uma irmã, eles estão vindo para cá, eles moram em outro estado e eles viriam realizar uma surpresa para ela. Só que aí, a vinda deles para Manaus seria só semana que vem, mas por conta dessa situação triste, eles precisaram adiantar a passagem e vieram agora. 1h da manhã, eles chegam aqui em Manaus. A irmã dela tinha preparado o enxoval da criança, comprou mais de R$2.000 de roupinhas para Ana Caroline, mas infelizmente o que era para ser um momento de alegria, um momento de celebrar o nascimento de uma criança que muda a família, muda a casa, traz sentido para a vida, ainda mais que se trata de um pai, de uma mãe de primeira viagem. O sonho dela era ser mãe. Ela tinha se preparado, ela tinha preparado tudo, o quarto da criança já estava pronto, a casa já estava pronta.
Infelizmente, esse acidente aconteceu ontem, ali na Avenida de Djalma Batista, zona centro-sul de Manaus. Ela estava voltando para casa, ela foi atender uma cliente no bairro Beira Alves. Ela foi atender a domicílio. Foi nesse momento que o esposo, o João Vitor, que está chorando aqui no local, ele foi buscá-la. Ao retornar para casa, esse acidente aconteceu. O impacto foi tão grande, Alisson, que essa mulher, ela acabou quebrando o pescoço por conta que ela bateu o pescoço em uma árvore. E na hora ela morreu ali no local. Agora eles vão trocar ele de cadeira, pegaram uma cadeira de rodas. Eles alugaram essa cadeira de rodas. Quando a gente chegou aqui, eles estavam tentando achar o contato de alguém para alugar essa cadeira, porque não tem condições do João Vitor andar. Olha, ele está sentindo muita dor. Ele está sentindo muita dor. Falou agora que minha perna. Olha só, eles tentando carregar ele. E mesmo ele sem condições de vir para o velório da esposa, da filha, ele fez esse sacrifício porque ele não vai mais poder carregar a Ana Carolina nos seus braços. Ele não vai mais poder sonhar, projetar, seguir a vida dele com a sua esposa. E agora, Alisson, o que restam são as saudades, são as lembranças, são os momentos compartilhados, são os legados que a sua esposa deixou. E a Giovana, como a mãe dela disse, a mãe dela relatou pra gente que ela já tinha se decepcionado em um relacionamento, então ela não queria se envolver de novo. Ela já tinha se frustrado numa relação. E ela disse para a mãe que ela não queria se envolver com ninguém, que ela não queria mais saber de amor, ela não queria mais namorar, ela não queria mais nada. E foi quando ela encontrou, Alisson, o João Vitor, e ela se apaixonou e ele cuidou muito bem dela, eles cresceram financeiramente, eles se projetaram, eles moravam juntos, já iriam casar, quando infelizmente tudo isso aconteceu. Ela nunca foi mãe, essa seria a primeira vez que ela daria luz a Ana Caroline, mas infelizmente, Alisson, com esse fim trágico, o pai se encontra aqui, chorando, com muita dor, não apenas a dor física, mas a dor sentimental, que é a pior dor que leva para a vida toda, ainda mais porque você vai acompanhar mais detalhes sobre esse caso no Amazonas Record, que começa às 7h50 da tarde. Alisson, a gente vai ficando por aqui, a gente sente muito pelo que aconteceu, os familiares estão chegando aqui no local, muitas pessoas ainda vão passar por aqui, mas a gente finaliza com essa imagem. Tudo isso poderia ter sido evitado, tudo isso poderia não estar acontecendo agora, mas infelizmente por conta de um buraco, por conta da falta de infraestrutura, agora esse pai se encontra aqui, velando o corpo da filha, da Ana Caroline, que nasceria na primeira quinzena de julho. E a esposa se encontra aqui, Alisson. É um momento de dor, é um momento muito difícil. Eu vou ficando por aqui e mais detalhes a gente traz no decorrer da programação do Amazonas Record. Alisson, eu volto com você. Débora, obrigado pelas informações. Pode colocar essa na conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 2 mortes, a filha da Giovana e a da própria Giovana. Agora o João Vitor, que é o marido, está aqui desolado, sem saber o que fazer. O que vai ser da vida dele agora? João Vitor estava se preparando para casar com a Giovana e está se sentindo culpado, porque era ele que pilotava a moto. Mas eu digo, João Vitor, nessa daí não tinha o que você pudesse fazer, infelizmente. Até porque a rua não é para ter buraco. Independente se é uma rua dentro de um bairro, independente se é uma rua perto de uma principal, não tem que ter buraco. A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem que bater em cima disso. É o que eu falei mais cedo aqui no programa. Quando é um buraco em uma rua onde nem tem movimentação, onde só passam pedestres, onde só quem se incomoda são os moradores, a gente até entende a demora para resolver o problema. Não que a gente ache certo, porque tem que reparar do mesmo jeito, tem que pavimentar todas as ruas, independente de ter movimentação ou não. Agora, numa via movimentada,
como é a Avenida Djalma Batista, cheia de comércios, tem pelo menos 3 shoppings só nessa avenida. E não conseguiram fechar um buraco? Deixaram para fechar agora, depois que o acidente aconteceu. Mas infelizmente a Giovana já tinha perdido a vida. Mais um caso, viu? Mais um acidente de trânsito com morte aqui em Manaus. Dessa vez, pela falta de infraestrutura. Que Deus conforte aí o coração dos familiares da Giovana, do próprio João Vitor, que numa tacada só, num acidente, perdeu a esposa e perdeu a filha, que já nasceria agora, no início de julho. Lamentável, viu?